Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, queria fazer um comentário, né, sobre a questão nacional, o anarquismo, o internacionalismo, né? Eu sei que recentemente, né, eu vi até que o Gustavo Machado foi discutir lá num grupo nacionalista da Federal de Santa Catarina, entendeu? Nem sei se eles são nacionalistas e marxistas, enfim, stalinistas, sei lá eu o que eles são, entendeu? Eu vi que ele foi lá, né? E aí eu queria fazer um debate sobre isso a partir da minha perspectiva enquanto anarquista, ok? Para a gente pensar essas questões. Mas, para isso, eu trouxe um pequeno trecho de uma discussão de dois, não sei se eles são historiadores, né? Mas dizer que eles são armênios, discutindo o genocídio armênio que aconteceu em 1915 e hoje está fazendo, né, 110 anos desse genocídio, ok? E aí ele vai falar um pouco dessa questão nacional, beleza? E eu acho que é importante, a partir deles, a gente pensar um pouco aí sobre essas questões que os anarquistas debatem isso, né? E na minha avaliação, diferente dos marxistas, ok? Mas enfim, vamos lá primeiro mostrar o vídeo e depois eu entro para fazer umas considerações. Até hoje, tá? Não estou falando do passado. O Erdogan, que o Felipe chama de Erdogan com certa frequência no seu programa, ele proibiu o teste genético. Sabe esses testes que você faz? Na Turquia não pode. Não pra pode. Não ver essa porque quando vão olhar, vão falar, bom, o DNA turco, de turco não tem tanto. Né? Então, desmonta toda uma criação nacional, de um Estado nacional criado com base em um povo, um território, uma língua, uma nação, e vamos excluir ou apagar quem não é. Né? Um exemplo mais popular, talvez, seja dos curdos. Né? Os curdos é a maior minoria da Turquia hoje. Né? O Felipe cobriu aí a dissolução do PKK recentemente, dissolução ou desmobilização do PKK. O Atatürk, que é o camarada que funda a Turquia, ele fala, não existem curdos, existem turcos das montanhas. Que é o negócio, é como você fala, não tem Yanomami, tem brasileiro da floresta. Sim, ou seja, você nem... Puta, acho que você deu uma ideia pra alguém agora. Cara, isso daí vai rolar, cara. Se eu conheço bem o Brasil, uma hora vai rolar. Mas é porque você tira do outro o direito de ter a sua própria identidade, né? Fala assim, não, você não é Yanomami, você é brasileiro. Né? Então aí, aprende a falar português, usa a nossa roupa, sacou? É um negócio que parece estar integrando, mas você não está integrando, né? Você está, na verdade, legitimando uma violência. Então, isso tudo aconteceu durante... Bem, eu queria mostrar basicamente essa parte, né? Então ele fala algumas coisas muito interessantes, né, para a gente pensar. Até ele fala dessa questão da Turquia, né? Ele faz um teste de DNA, entendeu? Para dizer que os turcos têm uma simbologia genética diferente dos curdos e assim por diante. Aí ele chega à conclusão que não funciona muito isso daí, ok? Sei lá, eu, né? Enfim, não sou geneticista, então não sei como dizer como é que isso vai funcionar ou não. Mas ele fala lá, né, dessa questão dos curdos, inclusive, né, e faz para o Brasil essa questão de Yanomami, que até fiz um vídeo aqui sobre a questão dos indígenas, que eu falo que são nações indígenas, não povos indígenas. Né? O governo, quando trata o Lula, povos indígenas, ele está declarando que o Brasil é um país com território, papapá, e o Yanomami está dentro desse país. Ele não tem condição de criar uma outra nação dentro desta, porque aqui já é uma nação, que é a nação brasileira. Ok? Enfim, não vou discutir isso necessariamente. Mas a questão dos anarquistas, como é que fica essa questão dos anarquistas na minha visão, né? Bem, quando os anarquistas, e aí, antes mesmo de se chamarem anarquistas, né? Eles eram prudonianos, enfim, principalmente prudonianos e bakuninistas, vamos dizer assim, né? Ou eram chamados assim, pelos outros, o Marx em vários momentos, né? Tem até um texto chamado, né, Os Bakuninistas em Ação, ok? Eles estavam dentro de um agrupamento chamado Associação Internacional. Sim, então eles eram internacionalistas. Oh, que legal, né? Então eles eram a favor das nações se unirem, entrelaçamento de nações. Mas não é qualquer nação e não é qualquer um que está dentro da nação que ele está querendo. Por quê? Porque é chamada Associação Internacional dos Trabalhadores. Eles estão pensando na Internacional dos Trabalhadores. Não é nação Yanomami, não é da nação brasileira, não é da nação curda, não é da nação turca, da nação armênia.
é da Internacional dos Trabalhadores. Por que eles estão pensando na Internacional dos Trabalhadores? Porque o Marx já até disse isso. Proletários de todo mundo, univos. Proletários de todo o mundo, univos. Não é brasileiros, argentinos e turcos do mundo todo univos. Não, porque ele está falando dos trabalhadores. Unidade dos trabalhadores. A ideia é dos trabalhadores. Beleza? Então, primeira coisa, tem que ficar claro isso. Os anarquistas estão pensando nos trabalhadores. Eles não estão pensando em todo mundo. Dos trabalhadores. Beleza? Então, a primeira coisa. O que vai acontecer posteriormente no mundo? Você tem as internacionais, como eu estou dizendo, a primeira internacional, depois vai vir a segunda internacional, ok? E tem um problema na segunda internacional, que é o quê? Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer com que uma parte, né, importante da segunda internacional, que é o Partido Social Democrata Alemão e depois os partidos socialistas, né, de outros países, eles aceitem créditos de guerra e façam uma luta, uma carnificina aí entre os países na Primeira Guerra Mundial. Ela só aconteceu porque os socialistas aceitaram isso. E eles aceitam por quê? Porque o espírito nacionalista é maior agora do que a Internacional dos Trabalhadores. É evidente. É só você pegar o que falam as pessoas contra isso, né? Sejam os anarquistas, sejam os próprios marxistas, eles estão questionando o quê? Quem vai morrer na guerra? Os trabalhadores. Então, quem está fazendo a guerra? Os burgueses, a elite. Tudo bem? Bem, aí o que vai acontecer posteriormente? Os marxistas, né, bolcheviques, tomam o poder na Rússia. O que eles fazem? Eles fazem uma revolução. Fazendo uma revolução, o que vai acontecer? Tem uma guerra civil. Guerra civil, então, partes de vários países apoiam, você está entendendo? Um dos lados, né, da guerra. Mas a guerra civil em si é muito complexa, né? Dizer que é só vermelhos e brancos é uma simplificação muito grande, beleza? Existiam verdes, o chamado movimento dos anarquistas, né? Principalmente na Macno-Vitina, enfim, né? Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. Está discutindo internacionalismo e nacionalismo. Inclusive, a gente não pode esquecer que alguns anarquistas, no período da guerra, né, com medo do avanço alemão, vai fazer uma declaração apoiando um dos lados da guerra. E por isso vai ser questionado, né, atacados, inclusive por importantes celebridades, vamos dizer assim, entre aspas, do anarquismo, no caso do Malatesta. Ele vai atacar o Kropotkin por causa disso, por exemplo. Ok? Por quê? Porque vai contra a ideia da Internacional dos Trabalhadores. Aí que quando chegam os comunistas, né, eles chegam no poder, parará, papá, em 22 surge a União Soviética, em 24 o Lenin morre e depois quem vai assar o poder é o Stalin. O Stalin, pessoal, ele traz para dentro do cenário do marxismo, do bolchevismo, a ideia do quê? Do socialismo no único país. Ok? Então o socialismo poderia vingar no único país, não precisa ser no mundo inteiro, como imaginava lá o Marx, Engels e assim por diante, Rosa Luxemburgo, para lá, de certa forma, o Trotsky, né? Não, o socialismo pode acontecer num único país. Se ele pode acontecer num único país, que já teve uma revolução, que o proletariado tomou o poder e impôs uma ditadura contra as outras classes sociais, a saber, a burguesia, já que o Estado proletário supostamente tomou as fábricas, né, tomou as terras no campo e assim por diante, o comércio, você está tendo o quê? Um país socialista, logo uma nação socialista. E aí vem a ideia de uma nação socialista, uma questão nacional, que não é necessariamente o Stalin que vai levar para frente, né, que ele que montou, melhor dizendo. O próprio Lenin já faz considerações sobre algumas mudanças de estratégia na década de 80 e 90 do século XIX, ok? Quando você tem aí a entrada de potências europeias na África e na Ásia. Beleza? Eles vão detonando esses países, né, regiões, enfim, né,
nações, matando, massacrando nações que existiam nesses lugares, né? O caso do belga é um importante, o caso da Namíbia também muito importante, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai propor também uma ideia, né, da questão internacional, não só da questão dos trabalhadores, mas de pessoas, povos que estão sendo massacrados pela sanha, né, imperialista, ok? De grandes nações europeias, industriais, e assim por diante, beleza? E isso vai chegar, então, a essa questão nacional, porque aí você chega na questão nacional, que é a luta da nação contra o imperialismo, na qual muitos anarquistas vão participar dessa luta pela libertação nacional. Né? Tem esse livro aqui, que eu já mostrei em algum momento aí, ó. Sob Três Bandeiras, do Benedict Anderson, né? Que fala da presença dos anarquistas, inclusive nessas lutas nacionais, de libertação nacional. Ok? E aí não é uma luta necessariamente dos trabalhadores da Malásia contra a burguesia francesa. Aí você tem toda a luta desses caras da Malásia, beleza? Do Vietnã contra, né, uma potência estrangeira. E aí pode ter pessoas lá ricas, da burguesia e assim por diante, que isso é questão nacional, não é apenas uma questão dos trabalhadores, evidentemente, né? Então, os anarquistas, eles estão pensando na Internacional dos Trabalhadores. Hoje se discute a questão do nacional contra uma potência imperialista, que não é a mesma coisa que eles estão falando lá no século XIX. Beleza? Estou falando a mesma coisa, estou falando de outra coisa. Inclusive, se a gente for levar a ferro e fogo, eles condenaram, na sua maioria, o que acontece na Primeira Guerra Mundial justamente por quê? Porque o espírito nacional se sobrepôs ao espírito internacional dos trabalhadores. Então não fazia sentido ter guerra, por quê? Porque é o trabalhador da Rússia que mata o trabalhador da Alemanha, da Inglaterra, que mata o trabalhador da Rússia, e assim por diante, entendeu? Eles ficam se matando entre eles. Mas quem? É a elite? É a burguesia? É a alta aristocracia? Não, são os trabalhadores. Por isso que eles são contra esse tipo de nacionalismo. Mas não estamos mais em 1914, estamos em 2025. Eu estou falando do Brasil. Beleza? Aí, como é que faz essa mudança, né? Existe uma estratégia nacional dos anarquistas. Os anarquistas têm um projeto nacional, como tem alguns marxistas, principalmente esses de caráter stalinista, ok? Ou nacionalistas, sei lá, que não são marxistas, não sei, você está entendendo? E aí só é uma questão da luta da indústria nacional contra a indústria americana, né? Enfim, né? Essa divergência que eles têm, né? Nós, anarquistas, estamos pensando sempre nos trabalhadores. Por quê? Porque os nossos princípios, eles só existem porque existiu, né, com força, na Europa, a classe trabalhadora. Ela recriou, criou, está entendendo? Lutas e fez com que princípios existissem. E o que os anarquistas já fizeram é teorizar, pensar, aplicar esses princípios. Não foi os anarquistas criarem e falar para aquela trabalhadora, vai lá e usa isso. Beleza? Bem, a questão nacional para os anarquistas é uma questão complexa, porque os anarquistas sempre pensaram na questão dos trabalhadores. E se a gente for pensar numa questão nacional aqui no Brasil, é evidente que a gente não está pensando só nos trabalhadores. Por quê? Eu sou brasileiro, você que está assistindo provavelmente é brasileiro, e também, sei lá, o dono da JBS é brasileiro. Os irmãos lá, o Wesley, entendeu? Batista, né? São brasileiros. Eu sou brasileiro, você é brasileiro. O André Esteves, dono da XP, né? Você lembra da XP da outra lá? Enfim, um grande empresário, também é brasileiro. Eu sou brasileiro, você é brasileiro. O que era dono lá do banco
Itaú, do Banco Unibanco, melhor dizendo, né, que depois se uniu com o Itaú, ou mesmo a família que domina o Banco Itaú, que é a família Setúbal, também são brasileiros, ou não são? Só eu, você, que somos trabalhadores, que somos brasileiros, eles são o quê? Eles são o ET. Você está entendendo? Eles também são brasileiros. Aí como é que fica a nossa proposta com relação a tudo isso? Pensando nos nossos princípios que vêm da classe trabalhadora, pensando nas nossas lutas que sempre esteve envolvido com a classe trabalhadora. Uma luta nacional envolve todo mundo, que não é necessariamente só trabalhador. Ok? Então, os nacionalismos que existem hoje, necessariamente eles não estão pensando na questão, por exemplo, dos trabalhadores apenas. Eles estão pensando, sei lá, na questão, as empresas americanas vêm aqui, exploram a mão de obra brasileira e mandam dinheiro para lá, a burguesia brasileira tem que ter mais ação, se fechar, criar monopólio, enfim, é uma outra questão que eles estão pensando. Beleza? Eu até acho que tem marxistas que pensam esse nacionalismo pelo prisma dos trabalhadores. Mas a força que se tem hoje no Brasil, esses partidos disso nacionalistas, por exemplo, por que eles pegam o Getúlio Vargas? Ah, porque o Getúlio Vargas era trabalhador? Me poupe. Porque o Getúlio Vargas ajudou os trabalhadores? Me poupe. Você está entendendo? Já fiz até um vídeo aqui sobre isso. É porque ele é nacionalista. Ele criou grandes empresas nacionais, você está entendendo? Como a Vale do Rio Doce e assim por diante. Por isso que eles apoiam. Eles acham que esse é o movimento. O movimento da burguesia nacional contra a burguesia internacional, a burguesia estrangeira e assim por diante. Não me parece que seja esse o discurso dos anarquistas. Não me parece. Se nós quisermos entrar nessa seara, nacionalismo, internacionalismo, a gente vai ter que repensar muitos desses princípios. Né? Muitas dessas nossas ações, porque está calcada basicamente na luta dos trabalhadores. Eu não imagino, você está entendendo? Um nacionalismo anarquista, se é possível isso, juntando todo mundo e falar, agora todo mundo tá junto aí contra o imperialismo. Eu não imagino isso, porque esse internacionalismo que os anarquistas sempre apregoaram tem a ver com a classe trabalhadora. E a sociedade do Brasil, pessoal, não tem sua classe trabalhadora. A sociedade curda não tem sua classe trabalhadora. Os turcos não têm sua classe trabalhadora. Os armênios não têm classe trabalhadora. Mas, quem sabe, os Yanomamis possam não ser exemplo. Por quê? Porque não existe classe trabalhadora e burguesia entre os Yanomamis, porque não existe, supostamente, propriedade privada entre eles. Não existe luta de classes entre eles. Mas aí também a gente pode pensar em grupos que vão além da questão do nacional, que estão no Brasil, por exemplo. Não são indígenas, como Yanomami, mas, por exemplo, populações quilombolas. Os quilombolas, eles têm uma cultura própria. Dependendo do lugar, eles falam uma língua que mistura o português com a língua trazida pelos escravizados. E, às vezes, muitos deles se organizam não pensando na propriedade privada. E aí a gente pode pensar os quilombolas, além da questão das classes sociais que são comuns dentro do trabalho. Dentro do que a gente conhece como capitalismo, ok? Agora, não dá para pensar, eu pelo menos não consigo, né? Vamos pensar aí o Brasil contra os Estados Unidos. O Brasil, pessoal, é muita gente. E é muita classe. Está entendendo? E, inclusive, algumas lutando entre si. E aí eu vou fazer de conta que a gente vai acabar com essas lutas porque somos todos brasileiros. Bem, a gente já sabe o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na própria Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Ok? Esse discurso nacionalista, a gente sabe onde acaba. Né? Então, é isso que eu queria fazer a gente pensar. Os anarquistas podem lutar contra o imperialismo? É evidente que podem, lutaram, é só você pegar esse livro. É dentro de uma conjuntura, está entendendo? Na qual esses territórios, eles eram dominados por potências imperialistas e principalmente europeias, ok? Tem um caso dos Estados Unidos, por exemplo, e Cuba, por exemplo, que até ele cita aqui, ok? Mas não é a mesma coisa que falava lá o Bakunin, o Proudhon, no século XIX, é uma outra coisa. Mas eles lutam por quê? Porque eles são contra esse avanço imperialista. Ele quer a libertação dos povos.
Você está entendendo? Eles querem a autodeterminação dos povos. Mas eles sabem que nesse povo, a depender da situação, eu não sei em detalhes como que era, né? Por exemplo, a Indonésia, no final do século XIX, para saber se tinha já um capitalismo instalado lá, com a chegada dos holandeses, não sei dizer, mas você está pensando o quê? Na luta contra os imperialistas, beleza? Hoje, pessoal, aonde existem países não capitalistas? Você pode contar nos dedos. Os outros, se são capitalistas, existem classes sociais. Existe a classe que detém o meio de produção e a classe que detém a única coisa que tem ali é a força de trabalho. Fazer de conta que é a mesma coisa do que diz os anarquistas lá no século XIX, para mim é um grande equívoco, porque os anarquistas estão falando da internacionalização dos trabalhadores. Eles não falam da internacionalização de todos os povos. Entrelaçamento dos povos no sentido junta todo mundo. Você está entendendo? Porque eles já sabiam que as classes dominantes têm interesses diferentes das classes, né, produtoras. Ok? E era contra isso que eles lutavam. Por isso que eles defendiam uma sociedade completamente diferente da capitalista. Em 2025, é questão de se pensar. Como é que a gente lidar com os nacionalismos atuais? E qual a importância dos anarquistas nesse processo? Porque quando eu falo da deseuropeização dos anarquistas, eu não estou falando para pegar os europeus e jogar no lixo e ficar falando, eles não prestam, são europeus, brancos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Recli e tantos outros anarquistas, eles estão preocupados com o que acontecia na Europa. Eles estão preocupados com a situação dos trabalhadores europeus. Então, deseuropeizar é tentar abrasileirar coisas que eles estão falando para a nossa realidade. Mas tentar pensar o anarquismo a partir do quê? Das condições reais que a gente tem. Condições, às vezes, que estão ligadas a grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assim por diante. E não a superestrutura do Estado, como pensam alguns nacionalistas, alguns marxistas, entendeu? Eles querem mudar pela superestrutura do Estado. Os anarquistas não estão pensando por aí. Ou pelo menos na minha avaliação não deveriam, porque não são anarquistas, se pensam por aí. Ok? Então discutir o anarquismo a partir das experiências reais, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, e mostrar que não precisa falar do Bakunin, do Kropotkin, do Malatesta e assim por diante, para que as pessoas entendam o que é o anarquismo, porque existem práticas que não são anarquistas puras, como queriam os teóricos do século XIX, mas é evidente que está muito próximo daquilo que eles falavam. Foram feitas por quem? Por pessoas que provavelmente nunca ouviram falar dos anarquistas, muito menos do Bakunin, do Proudhon e assim por diante. Então é nesse sentido. Desoperizar, para mim, significa aproximar o anarquismo no Brasil às práticas que existem no Brasil. Práticas da burguesia? É evidente que não. Né? Prática da elite econômica? É evidente que não. Prática de quem? Dos grupos marginalizados, muitos deles que são trabalhadores. Casos, por exemplo, sei lá, dos ribeirinhos e dos que vivem, né, próximo de barragens e assim por diante. E eles, às vezes, praticam algo, né, não sei se todos, muito próximo daquilo que as nossas teorias, né, foram construídas, porque foram trazidas dos princípios, né, que já eram praticados pelos trabalhadores da Europa. Ou seja, não precisa ser europeu para praticar isso. Como os anarquistas teorizaram no século XIX, eles podem teorizar no século XXI, a partir das práticas que existem, para a gente não ficar, na minha avaliação, pessoal, com todo respeito, viajando na batatinha, que é o quê? Eu quero falar dos curdos, como eles se organizam, que está muito próximo do que fala os anarquistas, porque tem lá o Murenbuchen, mas tem às vezes coisas acontecendo do nosso lado, que também tem práticas muito próximas, e a gente faz de conta que não existem. Por quê? Porque a gente é muito europeizado. Ok? Então é nesse sentido. E aí pensar numa internacional é pensar nessa internacional dos povos oprimidos.
que envolvem trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e tantos outros, né? E não, evidentemente, a nação brasileira, que aí, se me desculpem, não vou sentar ao lado para discutir essas coisas com André Esteves, com Roberto Setúbal, com a família Safra, você tá entendendo? Porque eu sou anarquista. Agora, o nacionalista que está preocupado na luta contra o imperialismo americano, pode ser que não veja nenhum problema em fazer isso. Beleza? Então era isso aí, né? Para o vídeo não ficar muito grande aí. Um abraço a todos e todas.